Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Bia Correia, sou repórter aqui na Exame e a gente está começando o Exame agora dessa sexta-feira, que é o nosso resumo de notícias que te traz em 5 minutos quais foram os principais acontecimentos do Brasil e do mundo durante essa semana. E aqui a gente vai falar sobre a divulgação do resultado do PIB brasileiro, que teve um tombo histórico por causa da pandemia, é claro. E aí a gente já fala sobre a pandemia também, que está no pior momento desde que começou em março do ano passado. Também teve a estreia das ações do açaí na Bolsa Brasileira e ainda falando um pouco sobre mercado financeiro, tem um novo capítulo da história da Petrobras, com aquela questão sobre o preço do combustível e como isso influenciou no mercado e nas ações da estatal. Começando pela economia, essa semana foi divulgado o PIB brasileiro do ano de 2020 e o resultado foi uma queda de 4,1%, o que acabou tirando o Brasil ali do ranking das 10 maiores economias do mundo. Agora a gente está na 12ª posição. Dentre todos os setores da economia, o único que apresentou crescimento no ano passado foi o do agronegócio. Mas é importante a gente ressaltar que, apesar dessa queda, esses números do PIB brasileiro vieram melhores do que as expectativas do mercado. Ou seja, os especialistas esperavam ainda uma queda maior do que foi, aí pelo contexto de toda a crise causada pela pandemia. E para vocês terem uma comparação, o PIB do Brasil ele veio melhor do que de alguns países como, por exemplo, o Japão, o Canadá, a Alemanha e o Reino Unido. Bom, e falando das influências da pandemia, essa semana foi registrado um dos piores momentos do coronavírus aqui no Brasil. Foram registrados 2 dias de recordes de mortes seguidos. Na terça-feira foram 1.726 mortes e na quarta foram 1.840. No total, já são mais de 260 mil vidas perdidas por causa do coronavírus. Além disso, 15 estados registram alta nos números tanto de mortes quanto de casos, e muitos já estão com 100% dos leitos de UTIs ocupados ou algo muito próximo disso. Alguns lugares como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Ceará já restringiram ainda mais as medidas de isolamento social para tentar conter esse pico da pandemia. E se a gente olhar para todos esses números, a gente percebe que agora a gente está no pior momento da pandemia desde que ela chegou aqui no Brasil, que foi em março do ano passado. E com todo esse cenário, a corrida pela compra das vacinas se torna cada vez mais necessária e urgente. Aqui no Brasil já foram mais de 7 milhões de pessoas vacinadas e nessa semana a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que libera a compra dos imunizantes por empresas. Apesar de liberar aí essa compra das vacinas pela iniciativa privada, a proposta ainda coloca ali algumas condições, algumas restrições. Por exemplo, nesse primeiro momento, as empresas que comprarem as vacinas precisam doar as doses do imunizante para o Sistema Único de Saúde. Bom, e agora a gente muda um pouco para o mercado financeiro, porque na segunda-feira as ações do açaí estrearam na Bolsa Brasileira, a B3. Isso aconteceu porque houve uma cisão entre a dona do açaí e o Grupo Pão de Açúcar, que era o dono da marca do atacarejo. E essa estreia mexeu bastante com o mercado financeiro porque as ações do açaí chegaram a bater uma alta de mais de 400% no primeiro dia na bolsa. E enquanto isso, por outro lado, as ações do Pão de Açúcar caíram mais de 70% nesse mesmo dia. E outro ponto bem importante é que todos os investidores que tinham ações do Pão de Açúcar receberam as ações do açaí na mesma proporção. Se você quer saber a opinião dos analistas da Exame Invest Pro sobre as ações do açaí e do Pão de Açúcar, a gente criou um quiz de mercado, que é um quiz em que você responde algumas perguntas sobre a estreia do açaí na bolsa e no fim a gente libera o relatório para você baixar gratuitamente. O link do quiz a gente está deixando aqui na descrição do vídeo. E agora a gente vai falar de um assunto que na verdade não começou essa semana, começou na semana passada, mas continuou se desenrolando aí nos últimos dias. Há 2 semanas mais ou menos, a Petrobras entrou meio que em uma crise depois que o presidente Jair Bolsonaro tirou o presidente da estatal do cargo e colocou outra pessoa, indicou um general. E essa troca ela foi motivada pelo aumento nos preços dos combustíveis. Acontece que essa medida ela foi entendida como uma interferência e os investidores começaram a vender as ações que tinham da Petrobras. E isso fez com que os papéis da empresa caíssem mais de 20%. Ela também perdeu bilhões de reais em valor de mercado.
Depois de tudo isso, o que aconteceu essa semana foi que 4 conselheiros da Petrobras decidiram pedir demissão, pediram para sair do cargo e citaram como motivo a troca do presidente da estatal. E é claro que tudo isso mexe com o mercado financeiro e deixa os investidores preocupados. A Petrobras é outra empresa que vocês encontram análises sobre elas feitas pelos especialistas da Exame Invest Pro. Para vocês conferirem é só acessar a página, que é investpro.exame.com. E para fechar o exame agora dessa semana, que foi cheio de notícias sobre economia e mercado financeiro, mais uma de economia. Na quinta-feira, o Senado aprovou o texto da PEC emergencial. Essa PEC ela é uma proposta que define algumas regras para o orçamento público, para o orçamento do governo, considerando o momento de pandemia que a gente está vivendo. E, na verdade, o ponto mais importante dessa PEC é que ela abre o caminho para uma segunda rodada do pagamento do auxílio emergencial pelo governo. Na segunda-feira, a gente vai soltar um podcast no canal da Exame no Spotify, explicando exatamente como foi a aprovação da PEC, como ela libera, como ela abre o caminho aí para o pagamento da segunda rodada do auxílio emergencial e como tudo isso vai influenciar na economia e no mercado financeiro como um todo. Não deixe de conferir. Gente, esse foi o exame agora dessa semana, espero que vocês tenham gostado. Os links que eu comentei durante as matérias estão aqui na descrição do vídeo. E além disso, essas matérias que a gente comentou de uma forma resumida, vocês encontram elas completas no site da Exame, é só acessar exame.com. Eu vejo vocês na semana que vem, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Um beijo!